Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Muito bem, John. Graças a Deus, aqui estamos. Verdade. Como diria o famoso JR, cá estamos nós. Cá estamos nós. Não. É uma mistura de JR com Mestre Yoda, né? Ele joga o verbo to be ali. Isso. Ele dá uma invertida no negócio. Não, que coisa incrível. Nós estamos aqui no Belas Artes, em Joinville, Santa Catarina, para mais um episódio. Hoje um episódio muito humanitário, né? Assim Isso. como todos os episódios que a gente faz aqui, serve pessoas e alcança pessoas, mas esse episódio é um pouco diferente, porque a gente vai falar de algo mais factual, algo que está acontecendo agora, nesse momento, e o Santo Podcast não poderia ficar de fora nesse momento de ajudar as pessoas, né? E é um caos que estamos vivendo, né? E por isso é importante botar um ponto de uma vírgula ali, tratar desse assunto e depois a gente volta para a programação normal. Mas é importante porque eu acho que todo mundo sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Né? Exato. E até porque, isso que a gente vai falar, já diria o apóstolo Paulo, né? Sim. Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus, e esse episódio E da melhor forma. vai ser de igual forma também. Mas quem tá com a gente, Giovanni? Bom, estamos aqui nessa grandiosa escola, né, de artes, que é o Belas Artes. Boa. Está conosco também Dalmarco Autopeças. Então, Incríveis, hein? para você que tem o meu carro popularzinho, Autopeças Dalmarco resolve. Tá. Para você que tem um carro como o do John, que é da Jeep. Não. Tá? Da Jeep. Tá profetizando? Profetizando, eu profetizo em eu nome de recebo. Jesus. Eu posso receber, tá? Tá? Para quem tem um Compass igual ao do John, Meu assim. Deus do Tá? céu, ele pegou Para quem aqui, tem tá? um carro importado como nosso convidado de hoje, que hoje tem, tá? Sim, tá. Já vai saber quem é, tá? É o sonho de todo mundo, Sim. de todo ser humano. Tu tem não um sonho sabe de o ter que é aquele mais negócio. bonito, tá? Não, se é ele ou o carro. Que é uma dupla que eu teria preocupação se eu fosse a mulher dele, né? Tá. Mas ainda bem que é crente. É crente, é crente. sorte. Não, Então, se isso não crente, Não, isso aí. isso não Olha, crente, a isso mulher aí. nunca mais vai dar. Vai, Giovanni, quem mais? Dona Coisas e Tal, Dona Norminha maravilhosa. Um abraço. A Workplace, na verdade, que tem uma Não, carinha bonita não. também. O nome é bonito, né? Não, eu vou dizer, na Workplace tudo é bonito. Tudo é né? bonito, Desde o CEO até o chão da o carro fábrica. do CEO, tudo é. Olha, eles que estão servindo aí pessoas e fazendo um trabalho incrível em Joinville e região. E servem muito, tá? Não, demais. Tudo que é canto. E a Salazar Imóveis, que tem os melhores apartamentos geminados, casas, Boa. terreno, tem tudo de melhor em Joinville e região. Se você está precisando de um imóvel, Salazar são as pessoas certas. Exatamente, eles são maravilhosos mesmo. Giovanni, a gente já startou aqui, a gente vai falar hoje sobre tudo isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e equipar as pessoas. A gente tem praticamente quase uma série aqui no Santo Podcast com o nosso convidado, falando sobre a gestão do caos. Já abordamos alguns temas, mas nesse aqui eu acho que ele vai ter que botar tudo num balaio Tudo só. num balaio só. E ajudar. Quem tá com a gente? Ele quis pontuar, Tá. mas hoje não vai dar. Hoje ele vai sair os pontos e vai ter que largar tudo porque precisamos dos conselhos dele. Ricardo Caldeira. Tá aí! O homem. Poxa, que honra. É um prazer, Obrigado, ter gente. você aqui novamente. Acho que pela prazer. quarta, quinta vez, não sei. Prazer é E todo vai ter meu mais sempre. umas 10 pela Já é frente. de casa, já é de O prazer casa. é todo meu sempre, é sempre muito bom compartilhar e, como eu digo, né, a gente nunca sabe de tudo, mas a gente está no meio de tudo isso que acontece, então É a gente isso. pode tirar alguns pontos, né, e realmente o que a gente está enfrentando hoje nada mais é do que aquilo que a gente já vem esperando há muito tempo, que é realmente o princípio das dores, né? Perfeitamente. E aí agora a gente precisa entender como lidar com esse tipo de situação que está assolando e nos pegou desprevenido. Né? E a gente vê essa grande mobilização, mas não é só a mobilização, né? Sim. É como se mobilizar, é como gerir essa crise, é como gerir esse caos, né? E aí a gente pode tratar um pouquinho sobre isso aí hoje. E é um caos maluco porque foi algo repentino, né? Isso. Enfim, a gente acompanha tudo que acontece, assim, não é como uma chuva que começou a encher o meu terreno e a água começou numa laminazinha de 2 centímetros dentro de casa, opa, vou pegar o carro e vou sair daqui, né? Foi um desastre, né? Porque a água veio, entrou dentro de casa e pegou muita gente, enfim, desprevenido e tudo mais, né? E é até importante também, antes de a gente iniciar, isso que o Luiz Ricardo Caldeira falou pra gente aqui já de início, é bem importante. Para nós que somos da fé,
Sabe o que é? É surpresa, óbvio. Não sei o que vai acontecer amanhã, tudo é surpresa. Mas já está escrito que aconteceriam coisas desse tipo e realmente está acontecendo. E muitas pessoas estão completamente desesperadas e sem esperança porque elas não têm essa esperança que a Bíblia nos traz. Óbvio que tem algo emergencial que precisa ser feito, mas também tudo já está escrito de que aconteceria. O papel da igreja nesse momento é muito importante. Eu vejo pastores lá, né, servindo, gente se convertendo nesse momento. Cara, é algo espiritual que está acontecendo em meio ao caos, como você já cansou de falar aqui e nos edificar com isso. E hoje está podendo falar disso, mas com um exemplo muito triste, mas que traz essa realidade que a gente está falando há algumas semanas. Né? É que, como diz, né, John, e não é uma má fala, né, mas triste ou não, é a realidade que a gente enfrenta hoje, né? A gente sabe, pessoas estão tirando proveito disso e pessoas, né, estão sofrendo o que estão sofrendo. Então a gente vê o coração do ser humano, a dualidade do coração do ser humano em todas as situações da nossa vida. Seja num momento de alegria, como seja num momento desse de tristeza. A gente vê o tamanho da prepotência do ser humano em passar por cima dessas questões e ainda fazer o mal. A gente viu pessoas, né, relatando sobre abusos sexuais dentro dos abrigos. A gente viu os caras roubando casas que estão ali sem os seus donos. Sim. Né, porque agora a água tá baixando, eles estão entrando e estão saqueando casas. Tá acontecendo abuso sexual dentro dos abrigos. Teve relatos. Algumas denúncias, teve relatos agora de abusos dentro de abrigos, né? Então, até tem uma grande mobilização de algumas pessoas influentes, graças a Deus por essas pessoas que estão mobilizando essas mães com crianças e afastando de abrigos, deixando abrigos igualitários, digamos assim, né? Só para homens e abrigos só para mulheres e crianças. Precisa ser feito porque é o que eu falei, né? E principalmente nessa onda de descrença, onde está Deus em tudo isso, o coração começa a ficar enganoso e pecaminoso e a gente começa a dar as brechas, né? E o inimigo, ele tem os seus cupinchas, né? Sim. Na qual ele vai usar para fazer um caos ainda maior, né? Sim. Então, se não bastasse perder tudo, ainda perder a dignidade naquele momento onde precisa para ser reconstruído. E aí, como nós vamos lidar com isso? Sim. Qual vai ser a situação? Como a gente consegue fazer um plano de contingência para não afetar ainda mais aquilo que já foi afetado? Porque eu acho que eu entendo, né? Olhando de fora, que eles ainda estão anestesiados pela situação. Tá. Mas daqui a pouco eles vão ter que voltar à normalidade. Sim. E assim como os voluntários que estão lá também estão anestesiados pela situação e estão recebendo uma carga muito grande de informação, de vendo situações, como a gente viu, né, a questão daquele rapaz voluntário que estava numa embarcação e aí a criança falou assim, pega aquela boneca, e quando foram ver um bebê, imagina, ele pediu licença para não estar mais atuando, que ele não conseguia mais continuar a missão dele porque aquilo foi muito pesado para ele. Então, quantas outras pessoas estão dentro de abrigos escutando histórias e mais histórias e mais histórias? E aí, como lidar com essa situação? Porque é um lamento muito grande. Aí está a grande situação. Esse é o caos generalizado que a gente falou no ambiente, no outro podcast, né? Que esse é o ambiente perfeito para quem tem uma consciência conseguir gerir esse caos, né? E como a gente vai gerir esse caos, a não ser primeiro pela presença de Deus. Sim. Primeiro pelo próprio Espírito Santo, né? Paulo ali vem falando que o Espírito Santo se comunica com Deus dentro de nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Então, nessa hora, eu não tenho dúvida que o coração de Deus já está balançado por essa situação. Só que ele precisa do clamor do povo, né? Eu vinha conversando com algumas pessoas no decorrer da semana, a gente fez uma mobilização muito grande, né? Vocês acompanharam o Joinville, graças a Deus, a gente conseguiu enviar 31, só de dentro do quartel do bombeiro ali saiu 31 caminhões de donativos, então foram quase 570 mil quilos, né? 570 toneladas de produtos alimentícios, roupa, água, tudo que a gente podia fazer. E até uma pergunta sobre isso. Parece que Joinville adotou uma cidade. Guaíba foi a cidade adotada por Joinville, então, inclusive. Esses
materiais foram para lá ou não? Não. Essa é uma nova ação da Prefeitura de Joinville. Entendi. Essa é uma nova ação do Poder Público de Joinville, onde foi acionado, né? E em conversas eles conseguiram trazer essa questão para adotar essa cidade. Que daí vai ter que mexer com tudo, né? Infraestrutura. Aí tudo, né? É que o caos, ele tá ali... Quantos por cento de um caos lá? De 0 a 100, estamos falando em que percentual a gente está desse desastre todo? Como hoje a gente tem quase a totalidade do estado do Rio Grande do Sul sendo afetado, aí 80% do estado do Rio Grande do Sul afetado, a gente pode dizer que a gente está 80% do caos. Porque ainda a gente tem essa margem dos 20%. O que eu digo que essas margens do 20%? São as ajudas que estão sendo enviadas, é a grande mobilização da mídia, falando muito sobre esse voluntariado, sobre essa iniciativa de ajudar o próximo, né? E os outros 10%, essas pessoas que largaram tudo para estarem lá conversando e cuidando dessas pessoas e fazendo essa gestão. Mas a gente vê que, imagina, tu trabalhou a tua vida inteira, o teu patrimônio inteiro está ali, a tua empresa está ali. Digamos que a empresa ainda tenha seguro e tudo mais. Só que às vezes, cara, foi a vida inteira. Quanto tempo tu vai levar para fazer de novo aquilo? Perfeito. Né? E as vidas que foram perdidas, né? A gente não tá falando disso, né? Porque ainda não houve-se ainda muito relato sobre, né, quantas pessoas ainda estão desaparecidas e tudo mais. Porque isso ainda tá sendo maquiado, né? Digamos assim. A gente tá vendo o material. Mas a hora que começarem a realmente voltarem para suas casas, os vizinhos ali, e aí, né, aí a percebendo gente vai... a falta Isso, aí... É que existe, percebendo assim, né, a gente analisa e olha, existem coisas e cidades, bairros, situações que não vai voltar mais. Vai ter que ser do zero, Por né? exemplo, eu lembro muito bem disso. A gente tem o meu pai foi pastor de uma igreja ali em Tubarão, no quilômetro 60, para quem conhece a região, que essa igreja não existe mais. Esse terreno virou rio. A água então, avançou. O rio foi comendo, a água avançou e, sei lá, terreno de 40, 50 metros, não existe mais esse rio. E aí pensa, é uma igreja, tá tudo bem, mas tinha moradores ao redor que perderam suas casas. Então pensa você aí na sua casa... Né? E essa é uma ajuda que vai continuar. Não adianta... Não. Vamos lá, não é que não adianta, né? A gente hoje está mandando água para suprir a necessidade do hoje. Do hoje. Mas a gente tem um amanhã, né, que vai vir. Exatamente. Né? Alguém como eu, por exemplo, que tenho a minha casa, comprei, financiei pelo banco, estou pagando, estou devendo. Isso tudo bem que tem um seguro, tudo, mas e toda a grana que eu investi, minha geladeira, a cama do meu filho, meu sofá, minha televisão, isso tudo eu não tenho mais. Aí você pode pensar assim, mas dá de recomeçar porque você tem um emprego, vai pagar aluguel, vai voltar. Não, realmente. E quantos trabalhavam naquele endereço que não existe mais de endereço? Porque aquela loja, aquele comércio faliu, quebrou. O seguro não tinha seguro, não vai pagar, o seguro não vai pagar. E aí? Essa é a crise e humanitária. até voltar, até esse empresário ter recursos para voltar a contratar, como a gente, né? Eu tenho visto o Luciano Hang. Esse é um cara que consegue bancar a empresa lá com os funcionários. Mas tem empresa que é o cara que tem 10 funcionários e é aquilo ali. Ele pega do lucro e divide com 10 funcionários, não tem o que sobrar. Então a gente também precisa botar a mão na consciência que o caos ainda não acabou. Ele está ali, estamos no caminho. Tem muita coisa pela frente. E eu não estou nem considerando as vidas, porque isso é uma coisa que a gente nunca vai conseguir recuperar. A gente vai conseguir construir uma casa para alguém, construir um trabalho para alguém, mas a vida... E até, cara, que tragédia. Jogando isso pro Caldeira aqui também, a gente vê as tragédias fazerem assim, né? Ou seja, aconteceu e agora vai diminuindo e ok, agora a gente consegue... Visualizar o que aconteceu. Essa, ela tá fazendo assim porque ainda tem previsão de chuva, ainda tem gente que psicologicamente, né, começou a chover, já começa a se desesperar e tudo mais. Tem muita previsão climática de que em alguns pontos vai aumentar, né, o nível em algumas regiões. Então isso gera algo interno absurdo, né? E colocando para ti agora, para servir nessa parte, esse preparo, né, Giovanni? Porque assim, eu trabalho em rádio, o Giovanni trabalha no lado comercial também, a gente tem o nosso emprego, pode ajudar, eu ajudei, o Giovanni ajudou, a gente está aqui com o podcast se colocando a ajudar, a sua empresa também, você diretamente também, mas acredito que tem muita gente que
tem esse ímpeto de querer ir lá ajudar ou se envolver de alguma forma, assistir vídeos, que é algo que eu postei, eu acabei tomando uma cacetada aí de algumas pessoas. A maioria apoiou, mas algumas me criticaram muito, que eu falei assim, gente, já virou um domínio popular isso, todo mundo sabe o que está acontecendo lá. Aí perguntar por que tu não tá falando isso, não tá postando isso. Por exemplo, saiu esse vídeo de um helicóptero pegando duas pessoas, o telhado desmorona, os dois estavam ali, quase se salvando e somem na água e tudo mais. Por que eu não compartilho esse tipo de conteúdo? Porque eu acredito que já tem gente aqui que não está conseguindo dormir só de ver esse tipo de conteúdo. Não consegue lidar com isso. Então eu prefiro servir de alguma outra forma, ser propositivo em ajudar, do que mostrar algo que todo mundo já sabe que está acontecendo e causa mais dano em quem está aqui vendo e aí não consegue dormir e fica emocionalmente abalado. E muita gente usa, infelizmente, para ganhar engajamento. Sabe normal. Que a plataforma vai pegar aquilo ali, se gerou clique, gerou visualização, o perfil dele vai lá para cima, ele se mostra uma pessoa caridosa, e aí vem o lado maldoso do ser humano de Se aproveita, mostrar algo que está fazendo bem, mas na verdade o coração está totalmente deturpado. Para essas pessoas, Caldeira, que querem ajudar, o que é importante elas saberem sobre isso e também os desdobramentos de você estar no meio de um caos generalizado, como é o caso do Rio Grande do Sul? Em primeiro lugar, você tem que se colocar como prioridade. Não tem como você não ser prioridade. Você precisa saber como você está mentalmente, como você está no meio da sua família, como você está no meio da sua comunidade, da sua igreja, se você está bem amparado, porque não é simplesmente pegar uma mochilinha, colocar nas costas, comprar uma passagem, estou indo para o Rio Grande do Sul fazer um voluntariado. Porque é uma guerra. E na guerra existe escoriações, existe machucados, danos que por muitas vezes vão ser irreversíveis, que são os efeitos colaterais de um evento catastrófico. Então, as pessoas acham que assim, não, eu vou fazer a minha boa ação, porque isso a internet nos traz essa questão. Vá lá você também, faça a sua parte, vamos lá, vamos ajudar, ajude. Então, se você tem uma disponibilidade, pega e vá para o Rio Grande do Sul. Cara, isso é fantástico. Só que as pessoas precisam se colocar na prioridade. Elas precisam entender como elas estão, porque senão daqui a pouco elas vão retornar. Elas vão sair daquele ambiente onde tem um cenário, eles vão vir para um cenário onde para nós aqui é neutro, porque a gente não está vivenciando isso no nosso dia a dia. E aí? Vai deitar na cama para dormir, vai sentar na mesa para comer com os filhos, vai começar... Putz, mas a pessoa começa a daqui a pouco ela está em depressão, porque ela começa a sentir assim, por que eu posso estar sentado aqui na mesa com os meus filhos e lá tem tanta gente que não tem uma mesa para comer? Por que eu estou comendo hoje e tomando isso aqui e lá não tem isso? Então, começa a fazer esse comparativo, só que essa não é a sua dor. A gente tem que entender que a palavra de Deus ela vai dizer que Deus cuida, Deus zela. Então, o que eu vejo com tudo isso? As pessoas elas precisam primeiro se colocar em prioridade. Perfeito. E aí você vai ver se você pode ou não ajudar. Porque não é essa máxima de que tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. Se todo mundo pular sem paraquedas, você vai pular também. Ou se alguém pular sem paraquedas do avião, tu tá sem o paraquedas, tu vai pular para resgatar ele e aí, tu? Entendeu? Então tem muito sobre isso, né? Não é que você tá negando ajuda. Só que isso pode se tornar algo muito mais grandioso. Envolvendo outros estados e outros municípios, digamos, por conta das pessoas que estão ali não tiveram esse preparo. E até pegando esse teu exemplo do paraquedas aí, até mesmo na aviação é assim, né? Se o avião tiver com algum problema, você tem que primeiro oxigênio em você e depois na pessoa que está ao seu lado. Porque você ainda está com a consciência de colocar. Então, você precisa se entender, você precisa se conhecer. E aí, eu estou apto, estou preparado... E sabe, John, aí aqui fica um pouco de indignação minha. A gente vê muito as igrejas falando e eu estou dentro da igreja, né? Mas, cara, a gente não vê os membros se preparando. A gente acha que ali comer o arrozinho com feijão e o ovinho tá tudo certo, entendeu? A gente não tá vendo outras situações, a gente não tá... Qual é a igreja que tá preparada para uma situação dessa?
Tá aí uma conversa que eu tive essa semana na minha. Porque todo mundo Sim, aqui tá a gente inserido tá falando dentro de uma sobre comunidade isso. independente de A, B ou C. Isso, exatamente. Desculpa. E todas... Eu fiz essa pergunta essa semana, cara. Será que... Falei, cara, quais igrejas estão preparadas realmente? E não é o preparada para assim, ó, temos uma infraestrutura, grana, dinheiro, vamos. Não é isso. Não, pessoas. É pessoas que Sim. têm como chegar lá, servir, ajudar, curar e voltar. Exatamente. Que é o que Paulo fazia. Meu Foi o que Deus. Paulo fez com Timóteo. Porque também não resolve eu mandar 10 para ajudar. Não. E volta lá, tem depois tem 7 membros perdidos, 3 que desistiram da fé. Aí eu tenho 10 que foram lá ajudar e depois eu tenho 10 para consertar exatamente. aqui. Que é o que eu digo, que a gente precisa fazer antes do que depois. Então isso eu comentei essa semana, coincidentemente ele falou isso, a gente nem tinha conversado sobre. É porque a gente começa a enxergar isso. Eu acho que a gente precisa começar a preparar as nossas igrejas para ter uma equipe pronta. Sabe um exército? Eles não estão prontos para a guerra? Sim. Ou deveriam? Não estão prontos para... Se deu uma guerra, os caras estão prontos. Estão lá, guardadinho, quietinho, treinando. Bombeiro, né? Exatamente. Bombeiro tá lá para o tempo todo apagando fogo? Não. Mas ele tá lá, dentro, pronto. Se acontecer um incêndio, se acontecer um afogamento, ele sabe o que fazer e volta para casa, volta bem, tranquilo. Exatamente. É isso que as igrejas precisam começar a fazer. A gente vê igrejas mandando donativos, mas a gente não viu uma igreja fretando um ônibus para mandar irmãos para lá, né? É isso. Tipo, sabe? Porque o alimento vai acabar, né? É assustador, mas aquelas pessoas, elas vão precisar serem curadas nesse momento, porque agora, cara, elas estão ali, elas não sabem o que está acontecendo de verdade com elas. Elas não sabem o que espera. E aí, esse é o momento de a gente, como igreja, levar o amor de Cristo. Perfeito. Eu atendi essa semana, atendi algumas pessoas do Rio Grande do Sul que fazem parte das empresas que eu trabalho. Então eu fiz videochamadas com essas pessoas. E eu recebi, depois dos atendimentos, eu recebi mensagens Ricardo, surreal o que tu trouxe para nós. Hoje eu acordei e não tava com uma boa esperança, por mais que o sol nasceu aqui, mas a gente sabe que daqui a pouco isso vai acabar. Mas o que tu trouxe foi algo que eu sei que vai perpetuar na minha vida, porque tu me fez enxergar de uma outra forma. E o que eu levei? A mensagem da salvação. Se você está ouvindo é porque Deus te permitiu ouvir essa mensagem, Ele quer curar o seu coração. E aí, quantos irmãos nós temos hoje que comungam da mesma fé, que fazem a mesma reverência que a gente, de chegar na igreja, de participar do culto, de participar da Santa Ceia, mas que de verdade pode dizer assim, eu sei manusear a palavra e eu sei aonde achar o alento e o conforto para esses corações. Perfeito. A gente tem pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque a gente começou a entrar na nossa espiritualidade mais para uma busca interna nossa. E não para doar ao próximo. Sim. E a gente precisa ser mais servos do que ser servido. E hoje a gente vê a igreja muito sendo servida, os membros muito sendo servidos. E aí é isso tudo. Daí, tipo assim, o que alenta o coração do membro daquela igreja? Não, eu trouxe um fardo de água. Já fiz a minha parte. Nossa, sabe? Mas não, ele podia ser muito mais efetivo, porque ele tá lá a vida inteira escutando falar da salvação. E nesse momento, o que o povo do Rio Grande do Sul precisa? De uma salvação. Eles precisam que a alma deles que está aflita, e como Davi diz, né? Porque tu te perturbas dentro de mim, é o que está acontecendo com eles, porque eles não têm o real sentido e a real noção do que está acontecendo. Sim. Eles estão dentro de um abrigo. Sim. A hora que eles tiverem que sair dali para voltar para suas casas, que eles vão saber, e daí o choque vai colapsar ainda mais. Sim. Só que se nós, igreja, fizermos isso, de trazermos essa mensagem cuidado. de salvação para agora, onde eles estão abrigados, a gente consegue diminuir a explosão dentro deles quando eles verem o real sentido, porque eles vão ter a esperança de que eles perderam tudo, mas talvez não perderam a sua vida, a sua salvação, e aí Deus vai trazer um conforto e um consolo. Sim. Porque eu escutei isso. Essa semana eu vi um vídeo no Instagram de um senhor que no ano passado ele perdeu a esposa dele. E dessa vez ele perdeu tudo, foi devastado. Tipo assim, raspou do mapa o terreno dele com a casa dele, que foi o que tu falou no começo ali. Não tem nada, é só entulho. E ele falou assim, aqui eu comecei minha vida, aqui eu perdi a minha esposa, agora eu perdi tudo, eu vou recomeçar em outro lugar. Mas eu tenho certeza que onde Deus me colocar, eu vou conseguir recomeçar, porque Deus está comigo.
É isso. Entende? Tipo, a gente tá vendo, Deus tá dando Coração indícios. rasgado, lágrima nos olhos, mas com a exatamente. certeza de que o Senhor tá com ele. Porque essa é a esperança de nós cristãos, porque essa é a esperança que a gente tem da salvação. Sim. E é a mesma coisa para esse povo. A gente tá falando do que não é terreno, que é o que é eterno na salvação, mas nesse momento eles precisam dessa salvação terrena. E a gente não tá vendo... Talvez eu possa estar falando bobagem, porque eu estou aqui, né? Mas eu acho que as nossas igrejas, elas podem fazer mais. Nós podemos fazer mais enviando pessoas mais capacitadas. Porque a gente já está uma semana. Eu não vi nenhum movimento instruindo de você quer ser voluntário para ir para o Rio Grande do Sul? Vem aqui, vamos fazer um curso, estabelecer um periódico aqui. Um preparatório, né? Porque é como se você for pegar e colocar uma bagagem nas costas dele e ele não saber o que tá ali dentro da bagagem. Ele precisa saber. Aqui tu tem um cantil, aqui tu tem uma faca, aqui tu tem um isqueiro, um canivete, uma lanterna. Entendeu? E a gente sabe, Ricardo e John, que tem alguém em casa agora, ouvindo ou no carro, dizendo assim, não, mas respondendo o nome das igrejas que estão lá. Sim. E a gente também sabe de igrejas que estão lá. Sim. Não é esse o caso. É que no nosso entendimento tem muito mais igrejas que deveriam estar lá. Sim. Muito mais igrejas. Estar mais ativa. Mais ativa. E olha que está. Mas deveria estar mais. E o principal, com equipe de apoio. Exatamente. Então, cara, maravilhoso. A gente está fazendo uma campanha linda ali na nossa igreja, pequenininha, para arrecadar água, coisa para beber, para criança. Tá. Lindo, maravilhoso. Mas precisaríamos estar mais na frente. É igual eu falo, né? Eu sempre uso muito esse comparativo, né? A gente já ouviu falar de brigadista dentro da igreja? Cara, se der um incêndio numa igreja, a gente sabe como controlar isso, o que fazer? Sim. A gente sabe como tirar o extintor da parede, usar o extintor, seja de pó químico, seja de água, se a gente vai ter que pôr o de água na eletricidade, o de pó químico. Tu para. Tu tá entendendo? Tipo, você entende que pequenas... Se um irmão tem um mal súbito ali do teu lado ali, tu sabe como fazer uma massagem cardíaca? Sim. Tu sabe se ele tá tendo um AVC, ou se ele tá tendo uma parada cardiorrespiratória, ou se ele tá tendo um infarto. A gente não sabe se é convulsão, o que é. E a gente não tem porque a gente acha que nada vai acontecer. E a gente fica esperando, não, sempre vai ter alguém para nos ajudar. Mas e se nós for a ajuda? Sim. Você vai usar, né? Entendeu? Se nós for e a gente não estiver preparado... Então, como que eu vou pro Rio Grande do Sul se eu estou vivendo uma situação no meu coração que eu ainda não estou preparado para lidar com essa situação? E eu vou para lá. Que foi o que aconteceu com muitas pessoas que pediram uma dispensa de uma semana na empresa e as empresas estão todas fazendo isso, permitindo, né? Se pessoas querem se voluntariar, pode ir, eles não vão descontar, vão abonar essas faltas, mas... E aí? Qual é a razão, qual é o real sentido de que a pessoa está indo lá? Será que ela tem a capacidade? Será que ela está preparada? Se ela está capacitada para responder de imediato e receber essa carga de conteúdo que ela vai receber? Porque vai ser uma carga. Porque ali não vai ter coisa boa, ali não vai ter uma esperança vindo da boca daqueles que perderam tudo. Você vai ter que fornecer. E será que você está abastecido o suficiente para fornecer? É isso que eu falo. Por isso que a Bíblia fala para a gente estar sempre preparado, sempre orando e vigiando. Sim. A gente precisa estar de vigia, a gente não vai saber de tudo, mas se a gente souber de uma boa parte, já vai fazer muito efeito. Vai fazer diferença. Sabe? Muita diferença, muita e diferença. Até mesmo a cultura da igreja agora, a gente entender que por muitos anos, né, foi de ter o missionário está lá no campo. Então, deixa o missionário. Deixa o missionário. Alguém se propôs a ir, né? A gente faz o culto aqui, financia, mas é o missionário. Mas a minha missão de falar pro meu vizinho, aí às vezes eu deixo falhar. Então, esse chamado para a igreja, e já fica também esse episódio para isso, né, para se conscientizar, para a conscientização disso, de que, meus irmãos, nesses momentos eu consigo ver um descortinar, às vezes, né? Sim. Mostrando onde a gente precisa melhorar, onde o Senhor está nos levando, porque para todos os lados tem um aprendizado no meio do caos, eu acredito nisso. Para os irmãos que estão lá, para as pessoas que estão lá, para quem está aqui, né, sem receber diretamente toda essa carga, vai aprender com isso, ou seja, cara, eu sou um cristão frouxo. Sim. Sabe? Eu, num momento como esse, eu não sei nem o que dizer. Ou seja, então vai aprender, vai buscar do Senhor para poder servir pessoas. Ou seja,
uma falta foi mostrada nisso tudo, assim. E eu acredito que esse momento para a igreja tem muito disso, de a gente ver o que a gente tem vivido, se a gente é ovelha gorda ou se a gente é uma ovelha que realmente recebe o alimento e passa para outras pessoas, né? E também eu queria perguntar para ti se a importância, beleza, se preocupe com você, se capacite e vá servir. Para quem está no meio do caos, receber uma ajuda de uma pessoa mesmo, né? Receber o alimento, ok, mas a importância agora de ter pessoas preparadas para cuidar dessas pessoas faz muita diferença ter alguém nesse momento ao lado? Faz. É porque assim, ó, hoje eles estão vivendo esse momento, mas eles têm uma história. Vamos ressignificar, vamos fazer eles entenderem que eles chegaram ali, tem uma trajetória até eles chegarem ali. Eu gosto muito de usar a questão do casamento, né? Porque é um comparativo também que o próprio Cristo faz com a igreja, que nós somos a noiva de Cristo, né? Então ele sempre usa muito essa questão de casamento. O casamento terminou, mas não vai cortar o laço porque tem uma história. A água devastou, mas ela deixou uma cicatriz nesse momento, mas ela vai ser curada, essa ferida, e vai se tornar, né? Ela deixou uma ferida, ela vai se tornar uma cicatriz, mas tem uma história por trás. Então, assim, se você aguçar nessa pessoa que você está acolhendo, qual é a sua história? Me conta, como é a sua vida? Como foi a sua vida? Não hoje. Hoje a gente está vendo isso aqui, hoje a gente materializa isso aqui, é tangível, é palpável, mas aquilo que está dentro de você, aquilo que Deus já te deu... Como é a sua história? Me conta, como que é a sua família? Como que tu chegou aqui? Se tu é daqui? Sabe? Porque a gente precisa motivar essas pessoas. E nada melhor do que trazer a esperança de coisas que elas já viveram. Já venceram. Porque lá em Eclesiastes 3 e 11, 12 ali, Deus vai dizer assim, ó, a palavra de Deus, que Deus permite com que uma coisa que já aconteceu torne a acontecer. Então, se eu venci lá atrás, Deus vai me permitir acontecer hoje. E essas pessoas, elas precisam ter essa esperança. Assim, ó, a Terra, ela tá sentindo as contrações. Porque vai chegar a hora do parto. Sim. A gente vê que tá muito próximo da vinda de Cristo. Verdade. Com tudo que tá acontecendo. Teve tremor de terra lá. Isso. Cara. Então, assim, ó, a gente vai entender que Deus usou o Rio Grande do Sul, mas para falar com não só o Brasil, mas com o mundo, né? E a gente precisa ter essa visão espiritual. A gente não pode ficar só na visão terrena. A gente sabe que estava já anunciado lá... Vocês viram nas redes sociais lá, o pastor Luiz, lá em não sei quantos anos antes de ele falecer, ele falou sobre o que iria acontecer. Mas e aí? Volta a perguntar, o que a igreja fez? Porque a gente escuta assim, né? Nossa, o Rio Grande do Sul... 85% não conhecem, ou 85% dos municípios não tem uma igreja evangélica, uma igreja cristã. Ah, porque o Rio Grande do Sul é isso, porque o Rio Grande do Sul é... Tá, e aí? E você... E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Porque, cara, eu entendo que Deus não tá mexendo só com o Rio Grande do Sul, porque não é o papel dele fazer isolado algo. É com todo mundo. É a nação brasileira e o o que mundo. nós estamos fazendo? Se a gente sabe que 85% do Rio Grande do Sul não tem igrejas, por que a gente tá mandando missionário para tudo quanto é canto e não tá mandando pro Rio Grande do Sul? Porque é fácil agora vir com dados. É fácil agora apontar, a gente vir... querer achar o erro, Exatamente. Ah, porque não, Deus tá cobrando mesmo, Deus é... Tá pesando aí a gente vem, mão. Sodoma e Gomorra, viu? Eles têm que pagar, porque, viu? Não, onde é que tá? Porque vamos pegar, vamos pra dentro de uma igreja hoje que tá servindo de abrigo, lá a gente vai ter Umbanda, lá a gente vai ter o Espírita Kardecista, vai ter evangélicos da Assembleia, da Quadrangular, católicos, ateus, a gente vai ter tudo passando pela mesma comoção, sentindo a mesma dor. Perfeito. Então, quer dizer, daí nesse momento, daí tá tudo neutralizado, tá tudo certo, mas daí daqui a pouco se restabelece, daí... Senta o relho de novo, daí uma discussão, uma briga daqui, uma briga dali, por isso, por aquilo. Não, gente, a gente precisa entender que Deus ele tá movimentando algo porque ele quer que os olhos estejam voltados para uma situação porque ele sabe que nós precisamos materializar. Verdade. Porque nós somos seres que precisamos fazer o tato, o toque. Então ele usou isso para movimentar. E pessoas estão clamando e estão intercedendo, mas será que é o suficiente?
Porque um culto de 2 horas, tu fala assim, agora vamos fazer um clamor pelo Rio Grande do Sul. Senhor, abençoa, Pai, aquelas cidades que perderam tudo, Senhor. Amém. Então, irmãos, vamos continuar. Semana que vem tem o culto. Tu entende? E até nós mesmos. Sim. A gente tá aqui na rede social. Meu Deus, que aquela família, Senhor, e tal. Ei, e aí? Vamos voltar? Cara, nós. Sim. A gente não pode se excluir disso. Muitos não estão realmente chorando com os que choram, mas sentindo a dor junto, assim. Entendeu por quê? Por conta da nossa normalidade, da vida corrida e tudo mais. Mas, cara, quando a gente dobra o nosso joelho, quanto a gente tem pedido a Deus em favor de nós e quanto a gente tem pedido em favor dos nossos irmãos? Sim. Porque a gente viu aqui, né, Joinville tem 600 e poucos mil habitantes. Foi conseguido, bem dizer, 1 quilo de doação por habitante. E se a gente conseguisse 600 e poucas mil pessoas orando, clamando, intercedendo? Então a gente tem que começar a trazer para o plano espiritual. Não é assim, tudo espiritualiza. Mas, cara... É espiritual, né? É espiritual, porque essa aqui não é a nossa casa. É melhor excesso do que... Não, essa daqui não é a nossa casa. Então, tudo que Deus vai fazer, eu entendo, e posso estar errado, né? E já peço perdão por isso, mas eu entendo que, cara, tudo que Deus movimenta é pro plano espiritual, porque Ele é do plano espiritual. Perfeito. E a gente não tá enxergando isso. Então, como eu falo... Bom, é muito legal essa mobilização e tal. Mas e aí? E no quesito espiritual? Mas não é o que eles precisam agora. Não, é o que eles precisam agora porque vai ver o choque daqui a pouco. Eu acho incrível porque é justamente isso. Assim, a nossa briga não é contra a carne, mas contra principados e potestades das regiões espirituais. Exatamente. É muito... É difícil, às vezes, a gente conseguir compreender isso, porque a própria Bíblia diz que o homem que não é espiritual não entende das coisas espirituais. Então, quando Jesus fala para a mulher que está lá no poço samaritana e diz assim, olha, se tu tomar da água que eu tenho, tu não vai voltar a ter sede. Porque aquela água que ela ia retirar, no outro dia ela ia ter que voltar a tomar. Sim. Mas tinha algo mais profundo que é isso que o Caldeira está querendo trazer aqui para quem ainda não vivencia isso. Tem algo mais profundo que você ainda não consegue ver com os seus olhos naturais e não vai ver, mas é possível sentir aquela paz que excede todo o entendimento de você estar num lugar que você fala, meu Deus do céu, o que tem... Como eu vi bairros e uma cidade devastada, só tem a caixaria e os pisos dos lugares. Cara... Não, terrível. E assim, como ter paz num ambiente desse? Somente o Senhor. Não tem uma outra forma. Não tem. Né? E o papel da igreja é importante disso. Eu concordo, assim, assino embaixo disso, que a gente pode fazer mais. E aqui, né, eu sei que todo mundo que acompanha a minha vida também sabe que eu sou da Onda. A gente tem feito um trabalho maravilhoso lá. A Lari foi e acabou... Ela é toda assim... Né? Teve no nosso podcast aqui esses dias atrás. Ela é vida louca, assim. E aí começou a se conectar lá. Quando eu vi, já tinha autoridades ligando, já criaram um ponto, já estão lá. Mas às vezes eu vejo, por exemplo, uma igreja, outras comunidades de fé aqui, indo com um caminhão e poderia se juntar com a galera que está ali, que poderia se juntar com a galera que está aqui, entende? E fazer algo muito maior como igreja, não como a placa. Né? Como igreja, juntos. Olha, a igreja em Joinville... se movimentou e a gente enviou 3 mil pessoas, 400, 500 pessoas. Sabe? Então, isso eu acredito que é muito valioso nesse momento, a gente olhar e falar, se eles estão fazendo algo e já abriram um caminho, vou me conectar. Sim. E vou tentar ajudar de alguma forma. Isso é muito importante. Eu acho que agora a briga não é a igreja A contra B para ver quem faz mais. Não, nem de forma alguma, né? E uma coisa muito louca, que aí é um cuidado que a gente precisa ter. E é isso que o Diego falou. A gente precisa se conectar com quem já está na frente. Por exemplo, hoje a Onda em Joinville, para quem é da região, Joinville hoje... A partida de tudo isso está na Onda. Sim. Então hoje o Lugal quer ajudar com alguma coisa, leva na Onda. Mas, cara, a Onda tá com uma galera gigante lá trabalhando.
não tem que depender só da onda esses voluntários. Não, porque a igreja Por de exemplo, a Cristo gente atuando tem um lá. time lá da nossa igreja que é bem menor, mas tem lá uns 7, 8 ajudando. Sim. Cara, você que é de Sim, outra igreja, sim, vai lá na onda e diz, sim. não, eu quero ajudar aí. Eu posso ir tal horário, tal horário. Enquanto tava no bombeiro, todo mundo ia porque não tinha uma placa denominacional. Agora na onda eu não vou porque não posso ir lá, que lá é da igreja. Isso não é é. inaceitável. Não é da igreja isso. Isso A é- igreja foi escolhida como referência por ter um pátio grande pátio que dá pra grande. encostar caminhão, ter um espaço pra abrigar. Por Aí as serem pessoas não olham. sérias. Isso. Entendeu? Porque são pessoas Sim, sérias, então, ou mas seja, as a pessoas não prefeitura olham isso. conhece o pastor, entende que, cara, ali é o lugar Sim. propício para isso. Sim. Entende? Sim. Cara, Só que o coração. Por isso que eu falo, cara. Aí a pessoa ela vai com uma intenção, mas às vezes o coração dela não tá intencionado pra aquilo. E aí é onde a gente vê as pessoas sucumbindo, né? Cara, É eu tô pra que feliz- abrir. falando em onda, né? Tô feliz demais porque a Lari foi bem, como o John falou, bem doidona, Sim, do jeito sim. da forma dela. Precisava? Não precisava. Não precisava. Tinha gente lá, Não podia só precisava. fazer contato, mas E foi lá, prova- sentir e a dor, né? provavelmente cancelou agendas para ir lá. Sim, sim. Mas entendeu a necessidade de servir a região. E, cara, até o Lipão tá lá agora, né? Tipo, não sei o dia que É vai muita pro ar mulher aqui. samaritana que, tipo assim, volta e traz a cidade inteira. Traz a sabe? cidade Sim, inteira. tipo assim. Isso, perfeito. Relata, gente, eu encontrei lá, estão precisando, estão Sim. pegando crianças, estão estuprando mulheres lá, estão abusando. Perfeito. Ela chegou a contar que teve que anotar num papelzinho e passar para as mulheres que elas iam sair num caminhão. Porque se os caras, Sim, olha só, soubessem que estavam rolando esse movimento, poderia dar problema. sim. Então você vê a maldade humana Sim, ali. sim, sim. Quando você tira a lei, aí você consegue entender a Bíblia, por que o Senhor deixou os mandamentos. Porque, cara, se tira a lei, vira um caos completo. Não, a gente perde o controle. Ô, Ricardo, eu tenho uma dúvida, cara, que é o quê? O que eu imagino, né? O que tá acontecendo... A gente tá agora, a gente tá gravando aqui em Joinville 1/6. Até 15 dá? Dá. Até 15 dá? Ok. Eu imagino o quê? Eu imagino que não dá tempo de formar algumas pessoas para enviar para o Rio Grande do Sul hoje. Né? Não é uma conversa de 2 horas que o cara tá pronto. Aham. Mas é tempo de nós, como igreja, nos preparar em Joinville, Jaraguá, enfim, onde a gente está ouvindo aqui, para essa turma que vai vir e vai precisar de acolhimento. certeza. Sabe quem a gente enviou? Sim. Não preparado, Sim. que vai voltar Sim, estragadinho. com certeza. Quem está no Rio Grande do Sul que vai decidir se mudar do Rio Grande do Sul e vai acabar caindo na minha cidade, por ser uma grande cidade. Isso aí é né? verdade. Nós de Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, Recebemos Itajaí. muito gaúcho, Somos igrejas, cidades grandes que vamos receber Sim, com muita certeza. gente de fora destruída não só financeiramente. Né? Porque financeiramente é simples. Eu te ajudo, pode morar aqui na minha casa 3 meses até tu arrumar um emprego. Tudo isso não é difícil. Mas vão vir destruídas emocionalmente. É hora de nos acordar para já montar uma equipe para receber essa turma, esses irmãos que estão vindo, pessoas que estão vindo do Rio Grande do Sul, para ter como cuidar do emocional delas? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente já está aí entrando na 2ª semana de catástrofe lá. E como eu falei, é o momento de a gente colocar o pé no chão como igreja e entender o que nós vamos fazer, porque daqui a pouco vai ter que ter a reconstrução. E não só do que é material, mas do que também é emocional, do que é espiritual na vida das pessoas. E aí, como tu falou, e essas pessoas que estão vindo para cá, essas pessoas que vão voltar do voluntariado, Perfeito. a gente vai precisar sim. Então, acho que cada igreja, né, com os seus líderes, eu sei que tem lideranças de tudo quanto é tipo, todos os tipos de ministério dentro da igreja, né? Acho que o ministério de acolhimento nesse momento vai ter que ser um ministério ainda mais capacitado, né? Falando sobre estrutura emocional, estrutura espiritual, para receber essas pessoas, porque vai vir e eles vão se misturar com os que aqui não sofreram nada. Perfeito. E aí, sabe? A gente precisa sim, isso é necessidade. E até mesmo irmãos aqui com familiares lá. Sim, que tem muitos. Já estão aqui nesse Sim. momento, você já tem que estar preparado para isso. Um exemplo bem isso aí, ó. A gente tem na nossa igreja um irmão gaúcho que foi para lá já para buscar as 2 irmãs, que são de 2 cidades diferentes. Uma perdeu 100%, não tem mais onde morar e a empresa dela de estopa, se não me engano, de tecido, era no quintal, não tem mais nada. Essa perdeu tudo. Foi buscar lá e voltar para cá. Provavelmente vai congregar com a gente, porque é de uma igreja lá. Já temos 2 famílias Sim. que viveram dentro do caos. Sim.
né? Entre milhares que eu tenho certeza que vão vir. Então, e o louco existe vários nomes de igrejas lá no Rio Grande do Sul que existem aqui. Então, como por exemplo, Quadrangular, Quadrangular, Sim, Assembleia de Deus, Universal, Batista, Presbiteriana. Essas igrejas de Joinville e região precisam se preparar para receber essa galera. A gente precisa dessa A Onda Dura está no Rio Grande do Sul, a Onda Dura precisa estar preparada, a minha, enfim, essas comunidades precisam se preparar, porque o caos vai ser um alastro, né? É tu jogar uma água quente no formigueiro e não adianta sentar do lado e achar que não, a formiga vai lá no seu bumbum e vai picar você. Ela vai andar 1 metro e vai até chegar a você. Então eu acredito que é isso que vai acontecer. E cara... e fica mais um sinal para nós, né? Sim. Que nós precisamos estar preparados, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não nos pertence, né? E a Bíblia já fala, já basta cada dia com o seu mal, né? Então, todos os dias, né? Só que a gente tem olhado muito o que é imediato, né? O que é para agora, né? E as coisas que estão por vir são as que não deveriam nos assustar, mas estão hoje nos assustando, né? Então, a gente não deveria estar assustado por tudo que está acontecendo, porque a gente já sabe. A gente deveria estar assustado porque a gente não está se movimentando para fazer algo. Perfeitamente. Né? Não pelo que vai acontecer, porque já a Bíblia já nos prova, por A mais B, que vai acontecer muitas coisas. Então, a gente não deveria estar assustado por tudo que está acontecendo, mas sim por nós não sabermos como lidar com essa situação como igreja, né? Com o que está acontecendo. Bom, meus irmãos, a gente quis trazer esse conforto para você de uma certa forma, até para você ter uma direção, conversar sobre isso. Eu vou pedir para fazer vários cortes desse episódio para poder servir vocês nesse momento. É o que uma parte do que a gente consegue fazer hoje aqui em Joinville. Vou pedir depois também pro Caldeira mandar algumas instituições que estão lá em loco, né? A gente não sabe a sua realidade, talvez você nem é de Joinville, é de outro lugar mais longe ainda. Enfim, para você ajudar a ter um ponto de ajuda, assim. Mas eu queria finalizar esse tempo, que você pudesse trazer uma palavra agora para quem está assistindo, que vai poder encaminhar essa mensagem, esse vídeo para alguém que está vivendo esse momento de conforto mesmo, sabe? Aquilo que o Evangelho nos traz e já nos dá para derramar sobre as pessoas que talvez perderam parentes, estão nesse momento vivenciando isso de uma forma mais visceral. O que você poderia direcionar nesse momento? John, nesse momento, né, para nós é até constrangedor, porque nos faltam palavras. A gente está aqui no ar-condicionado, no microfone. Mas, né, eu gosto muito do Salmo 127, né, que se não for o Senhor que edifica a sua casa, e vão trabalha o construtor, né? Perfeito. Eu acho que cabe muito a esse momento, né? Não é a casa em si, mas é tudo que aquilo significava e continua significando para cada um que perdeu, né? Mas eu creio que, assim como Deus não deixou os nossos antepassados perecerem, Deus não vai deixar nós, nesse tempo presente, também perecer e padecer. E a gente tem isso como realmente o movimentar e o mover e a manifestação de Deus através daqueles que estão se prontificando e estão se doando, né, para que essas vidas possam ser alcançadas. E a gente deixa de lado toda a discussão religiosa, a gente deixa de lado toda a discussão ideológica, entendendo que seres humanos ali perderam tudo e vão ter que recomeçar. E como vão recomeçar? Eu acho que agora é a hora de a gente pavimentar esse recomeço. Esse é o tempo oportuno para pavimentar esse recomeço. Perfeito. É trazer a esperança. E a gente sabe que a esperança viva é Cristo em nossas vidas, né? E com certeza Ele está com vocês, Ele está conosco aqui. E a gente vai continuar intercedendo e orando, mas eu acho que a gente precisa dessa unidade agora em espírito e em verdade mesmo, clamando a Deus, porque é o começo. Sim. Né? É o começo que eles vão precisar ser pavimentados. Então, eu acho que nada melhor do que, né, o Salmo 127, é onde diz que Deus, até enquanto a gente dorme, ou melhor, né? Deus trabalha e age em nós e nos fornece o que nós precisamos mesmo quando estamos dormindo. Verdade. Então, se você descansa e descansa o sono do justo, que é deitar a cabeça e entender que Deus está no controle de todas as coisas, no outro dia é mais uma nova peleia e tudo vai dar certo. Amém. Eu também creio demais nisso. Giovanni,
para quem está assistindo nesse momento, tua palavra. É como o próprio Ricardo falou, a gente fica sem palavras porque a gente está aqui, né, com o pé sequinho, barriga cheia. Mas uma coisa eu tenho para dizer, que Deus ainda é soberano. Né? Ele está cuidando de tudo, ainda que a gente não enxergue esse cuidado. Né? Muitas vezes os nossos filhos estão sendo corrigidos por nós e eles não entendem o amor que a gente sente. Exatamente. Mas de alguma forma ele está cuidando, Deus está cuidando. Vai passar. Amém. Vai passar. Né? E vai recomeçar, a gente vai recomeçar. As pessoas que perderam vão recomeçar. E fica firme, não esquecendo de que o Senhor é soberano. Né? Amém. E a minha palavra para vocês, nesse momento também, né? Pegando tudo que cada um já falou aqui, nessa situação a gente às vezes não tem muita opinião, mas tem mais citação, né? Como nós já citamos aqui. Eu cito para os irmãos o que Jesus fala no Sermão do Monte e entenda isso com, sabe, amor mesmo, assim. Jesus dá algo muito importante ali. Ele diz assim, olha, sobre as preocupações da vida, eu sei que vocês estão ansiosos sobre o que comer, sobre ao que vestir, mas não é a vida mais importante do que a roupa, do que a comida. O Senhor, Ele está cuidando do que é essencial. Se você, nesse momento, está respirando com saúde, podendo ajudar outras pessoas, sabe que o Senhor está cuidando de todo o resto, do que realmente pode só ter perdido nesse momento, mas há uma esperança. O Senhor está te dando mais uma chance de recomeçar e também uma chance da igreja poder te servir, te ajudar. Se conecte com irmãos que amam a Jesus aí na sua cidade, onde você estiver, ou com o seu familiar, porque eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar os seus desamparados, né? Então, que você possa saber que Deus cuida até do animalzinho, que o pássaro, as aves dos céus, como ele cita, que não trabalharam quanto você trabalhou para conquistar o que você tinha, que não fizeram por merecer, mas ainda assim o Pai Celestial as alimenta. Jesus diz assim, não tem você mais valor do que elas? O Senhor está cuidando e creia nisso, Ele vai prover para você e para sua família, e conte conosco na esfera que a gente puder. Sim. Né? É o que eu poderia falar nesse momento. Meus irmãos, que episódio que possa edificar a sua vida, ser um ponto de acalento, né, nesse momento. Meu irmão, muito obrigado por nos servir mais uma vez, servir aos irmãos que estão assistindo. E espero que você retorne aqui. A gente vai ter outros temas também. Coisa boa. Coisa boa, porque até agora ele só dedo na ferida do homem, só tá quando vem o salgadinho, até agora é só bucha até o momento. Tem bucha, eu já ligo pro caldeiro. Venha comigo, vamos falar de coisa boa qualquer hora. O B.O. é pra ti. Não, vamos falar de coisa boa também, qualquer momento como esse. E não esqueçam, né, gente, de orar pelo Rio Grande do Sul. Exatamente. Como a gente conversou aqui, a gente sabe que a oração pode, efeitos, né? Pode ter vários efeitos positivos lá. Então, enfim, vamos orar pelo Rio Grande do Sul e sirva, ajuda, faça algo pelo amor de Jesus Cristo. Exatamente. Meus irmãos, obrigado por você ter ficado até aqui. Envie esse episódio para o máximo de pessoas que você conseguir, para a gente se mobilizar. Nos comentários a gente vai deixar aqui os contatos das instituições que você pode servir também. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!